Olá, pessoal. Voltamos então com a nossa terceira parte de estequiometria, que é a estequiometria de soluções. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né, nas aulas anteriores. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Homogênea que tem apenas uma fase. A homogeneidade implica que as partículas das diferentes espécies presentes, moléculas, íons ou átomos, apresentam dimensão igual ou inferior a 50 Armstrong e uma distribuição aleatória. Então, invisível, né? Mais de uma fase a olho nu. Por convenção, o componente presente em maior quantidade é denominado solvente, e os componentes que são denominados menores, com menos quantidade, são os solutos. De maneira prática, deve-se considerar o solvente como aquele componente no qual as partículas do soluto estão dispersas. Normalmente, né, o solvente é água. Quanto ao estado físico do solvente, temos soluções aquosas de gás dissolvido em gás, por exemplo, oxigênio dissolvido em nitrogênio, líquido dissolvido em gás, cloroformo dissolvido em nitrogênio vaporizado, sólido dissolvido em gás, gelo seco dissolvido em nitrogênio sublimado. Soluções líquidas, um gás dissolvido em um líquido, dióxido de carbono dissolvido em água, líquido dissolvido em líquido, etanol dissolvido em água, sólido dissolvido em líquido, açúcar dissolvido em água. Soluções sólidas, um gás dissolvido em um sólido, hidrogênio dissolvido em paládio, líquido dissolvido em sólido, mercúrio dissolvido em ouro, né, as amálgamas dentárias, e sólido dissolvido em sólido, ligas em gerais, né, por exemplo, ácido inoxidável. Em relação às quantidades relativas de solvente e soluto, uma classificação subjetiva, a gente pode chamar de uma concentração concentrada, quantidade relativamente alta do soluto no solvente. E uma solução diluída é uma quantidade relativamente pequena do soluto no solvente. Por exemplo, né, um suco de uva concentrado. A gente diz quando tem muita uva na água, né? E diluída, quando a gente dilui aquilo. Muitas vezes a gente diz que tem muito pouco daquilo na água. E a objetiva. A gente vai separar essas soluções em saturadas, insaturadas e supersaturadas. A solução saturada, ela possui a quantidade máxima possível de um soluto, dissolvido numa certa quantidade, certo volume, de um dado solvente, a uma determinada temperatura fixa. E se tratando de uma solução líquida em um soluto sólido, ao se atingir a saturação da solução, qualquer quantidade de sólido que for adicionada simplesmente permanecerá como sólido no fundo do recipiente. Embora nenhuma alteração seja observada a nível macroscópico, quando a solução está saturada, o processo de dissolução continua ocorrendo. Simultaneamente, entretanto, um segundo processo também está ocorrendo, que é a formação do sólido a partir do soluto dissolvido, uma reprecipitação. Então, ao mesmo tempo que eu estou conseguindo dissolver essa minha amostra, um pouco dessa minha amostra, quando dissolvida, se reprecipita. E a saturação seria exatamente aquele ponto aonde isso é alcançado, né? Tanto a dissolução quanto a precipitação. Então, as velocidades de dissolução, de reprecipitação de um sólido, quando a solução está saturada, são iguais, de modo que nenhuma alteração líquida ocorre a nível macroscópico, ou seja, quando a gente não consegue enxergar essa diferença. Tem-se, então, um equilíbrio dinâmico, olha as flechinhas indo e voltando, entre os processos de dissolução e de reprecipitação. Por exemplo, ali, o cloreto de cobre, a gente vê que um pouco do sólido está ficando em solução aquosa e um pouco da solução aquosa está se tornando novamente esse sólido. Insaturada, contém uma quantidade de soluto inferior ao valor de saturação. Se for adicionado mais soluto, o solvente continuará dissolvendo até atingir a saturação. E uma solução supersaturada, contém uma quantidade de soluto maior do que o valor correspondente à da saturação para um determinado valor de temperatura. É uma solução estável, não necessariamente tem corpo de chão. Porque a gente aprende né, no colégio que quando a gente vê corpo de chão, corpo no fundo do recipiente, é uma solução supersaturada. Mas não necessariamente tu precisa enxergar esse corpo do fundo. Ela pode estar num nível de saturação que qualquer modificação de temperatura ou qualquer batidinha no frasco, ela vai supersaturar, ou seja, ela vai se tornar um corpo de fundo. Ok? Então, um exemplo aqui. Deixa eu botar minha câmerazinha para o outro lado. Aqui. KCl em água. Se nós botarmos 30 gramas em 100 gramas de água pura, ele vai parecer totalmente dissolvido, KCl. Se eu colocar mais 10 gramas
de KCl. Naquela água que já tinha 30 gramas dissolvido, vai aparecer aqui, ó, 6 gramas de corpo de chão, de não dissolvido, mas 34 gramas dissolvido. O que isso quer dizer? Aqui na primeira tinha uma solução insaturada, não tinha alcançado o ponto de saturação. Quando eu botei 10 gramas a mais, essa minha solução ficou super saturada, porque eu estive aqui os 6 gramas de corpo de chão. Então, eu já consigo ver que 34 gramas é o máximo que eu vou conseguir dissolver de KCl em 100 gramas de água. Ou seja, esse será o meu nível de saturação. É o máximo que 100 gramas de água eu consigo dissolver uma determinada temperatura. Mas digamos que eu não consegui enxergar muito bem esses 6 gramas, boto mais 10 gramas. O que vai acontecer? Vai ficar 16 gramas não dissolvidos. Eu posso agitar aquela minha solução de tudo quanto é jeito, não vai dissolver. Então, como percebemos, 34 gramas é o máximo de KCl que podemos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Todo o KCl adicionado além desse valor não se dissolve, indo diretamente para o corpo de fundo. Então, solubilidade ou coeficiente de solubilidade é o nome dado à máxima quantidade de uma substância que conseguimos dissolver em uma quantidade específica de solvente, a uma dada pressão e temperatura. Os químicos utilizam os termos, né, para designar essas soluções. Então, solução não saturada ou insaturada, solução saturada, ó, 34 gramas em 100 gramas de água, e se eu colocar mais, uma solução super saturada, ou seja, com corpo de fundo. Aí eu já trouxe aqui ó, o KCl a 20 graus, o coeficiente dele de solubilidade é 34 gramas. Então, uma solução saturada fornece uma maneira de definir precisamente a solubilidade, ou o coeficiente de solubilidade, ou limite de solubilidade de um soluto em um solvente. Solubilidade é a concentração do soluto dissolvido em equilíbrio com o soluto não dissolvido em uma solução saturada. Ou a solubilidade de um soluto em um dado solvente a uma dada temperatura é definida como a concentração daquele soluto na solução saturada nesta temperatura. Então, a solubilidade ela depende da natureza do soluto, da natureza do solvente, da temperatura, da pressão, do soluto, no caso de solutos gasosos, e do volume do solvente. Muitos livros de físico-química e de química têm lá no final uma tabelinha de coeficiente de solubilidade a 25 graus Celsius, de muitas amostras. Como você procederia experimentalmente para descobrir se uma dada solução de acetato de cálcio é saturada ou supersaturada? Então, eu dou para vocês um frasquinho aqui, com acetato de cálcio. E eu peço para vocês, é saturada ou está supersaturada? Bom, uma coisa que eu posso fazer é adicionar mais acetato de cálcio. Se eu adicionei mais, misturei, e eu não consigo enxergar nada de corpo de fundo, ela pode estar ou insaturada ou saturada. Mas se eu colocar mais um pouco e aparecer aquele corpo de fundo, eu vou ver que ela é super saturada. E por que a gente fica frisando, né, determinada temperatura, numa clássica temperatura? Porque a solubilidade de um sólido ele pode aumentar, na maioria dos casos, ou diminuir com a temperatura. No caso de gases, a solubilidade sempre diminui com o aumento de temperatura. Então, a gente vê aqui, por exemplo, na sacarose, a solubilidade dela a 20 graus Celsius é de 204 gramas em 100 gramas de água. Se eu aumentar a temperatura para 80, eu consigo solubilizar até 312 gramas em 100 gramas de água. O carbonato de lítio é o contrário, ele tem uma solubilidade de 1,33 gramas a 20 graus e 0,85 gramas a 100 graus. O nosso cloreto de cálcio, que a gente estava fazendo lá antes, cloreto de potássio, a 20 graus era 34. Se eu vou aumentando a temperatura, eu estou aumentando também a solubilidade. Isso acontece às vezes com a gente, tá lá em casa, né? A gente vai lá e coloca açúcar num chá, determinado chá. Aí mistura um pouquinho, a água não está bem quente, coloca um pouco mais de água quente ou coloca ferver esse chá, o que acontece? Aquele açúcar ele acaba se dissolvendo naquela água. Então, eu aumentei a temperatura e eu aumentei a capacidade de solubilidade do meu açúcar. Vou voltar agora a minha telinha lá para o outro lado. Então, o que é um produto de solubilidade? Como já vimos, há um equilíbrio químico entre o corpo de chão e a solução saturada. Dessa forma, podemos escrever a constante de equilíbrio, lembrando que a concentração de um sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio. Isso aqui já é um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver na área 3, tá? Mas já é bom para a gente ir lembrando e vendo como as coisas se encaixam. Então, por exemplo, ali, ó, sulfato de bário, BaSO4, é sólido, então não vai entrar na constante de equilíbrio.
Quando ele está precipitando em água, ele vai formar o bário 2+, e o SO4 2-, uma solução saturada. Ao mesmo tempo, né, esses dois carinhas aqui, esses íons aqui, estão se recristalizando em sulfato de bário sólido. Então, a minha constante, meu Kc, constante de equilíbrio, vai ser o bário vezes o sulfato. Essa constante de equilíbrio é conhecida como produto de solubilidade. O produto de solubilidade é dado o nome dado a constante de equilíbrio para um processo do tipo sólido iônico, solução saturada, em equilíbrio com solução saturada. Costuma simbolizar o produto de solubilidade por PS, KPS ou KS. Aí o PAC recomenda a representação KS, mas normalmente a gente acaba usando KPS, tá? Produto de solubilidade. Então, com o produto de solubilidade, que é aquilo que vem nos livros, né, que vem numa coluninha, no apêndice, geralmente dos livros, eu consigo dizer, vendo a constante de saturação daquele meu elemento, aquele meu sólido iônico, eu consigo dizer para você se está saturado, insaturado ou supersaturado, sem precisar fazer nenhum experimento. Então, vamos mostrar agora que conhecermos o valor de Ks nos permite decidir se a solução é não saturada, saturada ou supersaturada. Então, sulfato de bário sólido em equilíbrio aqui com Ba2+, mais SO2 menos 4. Constante de equilíbrio vai ser 1 na 10 na menos 10. Considere as três soluções as seguintes. Então, 1, 10 na menos 10. É minha constante de equilíbrio. Opa. Se eu tiver uma concentração de íons de bário, 10 a menos 6, uma concentração de íon sulfato, 10 a menos 6, quando eu vou fazer essa constante de equilíbrio, eu vou ter o quê? 10 na 6 aqui, ó, concentração dos meus íons bário, vezes 10 na 6, concentração dos meus íons sulfato. Quando eu faço isso aqui, eu somo os expoentes 10 na menos 12. Se eu tiver 10 na menos 5 de bário, 10 na menos 5 de sulfato, quando eu faço essa multiplicação, eu somo os expoentes 10 na menos 10. Se eu tiver 10 na menos 4 de bário, 10 na menos 4 de sulfato, eu vou ter 10 na menos 8. Então, nós temos que cuidar, olha só, 10 na menos 12 é um número menor do que 10 na menos 10. Não se esqueçam que aquele menos 12 é para a esquerda, né? Não para a direita. Então, 10 na menos 12 é menor que 10 na menos 10. Isso quer dizer o quê? Que é menor que o que ele precisa para saturar. Logo, é uma solução não saturada ou insaturada. 10 na menos 10, que é a minha segunda amostra aqui, é uma solução saturada, olha só. Bem certinho o número, meu coeficiente de solubilidade. E 10 na menos 8, né, que é a minha terceira solução, é uma solução supersaturada. Porque 10 na menos 8 é um número maior do que 10 na menos 10. Ok? Então, tem algumas formas de expressar a concentração de soluções. Como soluções não apresentam uma composição fixa, não podem ser designadas por fórmulas fixas. Ao invés disso, as quantidades relativas de soluto e de solvente são especificadas de formas alternativas, as quais chamamos de concentração da solução. A concentração de uma solução pode ser expressa de várias maneiras, através das unidades de concentração. Então, eu posso fazer uma expressão fração pondero-volumétrica, que seria o quê? Concentração igual massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. A concentração igual massa pelo volume, que é o que a gente sempre trabalha, sempre em litros. Fração ponderal ou título, que seria a massa do soluto pela massa da solução, massa-massa. Fração volumétrica, volume do soluto em litros pelo volume da solução em litros, 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 volume, volume. Fração molar, então eu estou falando de número de mols. Número de mols de um dado componente pelo número total de mols da minha solução, de todos os componentes que estão ali. Concentração molar vai ser o número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. Então, a concentração molar é número de mols pelo volume. Concentração molar quase não se usa mais, mas é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos. Essa é a menos utilizada e cada vez menos utilizada ainda.
Então, como é que eu vou preparar uma solução? A partir de um soluto, né, empregando as unidades de concentração. A forma mais simples, né, de fazer essa concentração é concentração comum de uma solução expressa pela massa do soluto presente num determinado volume de solução. O que é? Pesar uma quantidade de sólido e dissolver em uma concentração, uma solução. Então, é a massa pelo volume. Mas se eu quiser expressar essa mesma solução em número de mols, a gente já aprendeu a transformar, né, gramas em mols. Então, a gente pode também fazer isso expressando, né, concentração molar, que é o número de mols do soluto pelo volume em solução. Concentração em unidade de matéria. Então, no Sistema Internacional de Saúde, de unidade, a quantidade de matéria é expressa por meio de mol. Assim, uma maneira extremamente conveniente de expressar a concentração de uma solução é por meio da quantidade em mols do soluto, presente em um determinado volume de solução. Em palavras, a concentração em quantidade de matéria de uma solução expressa a quantidade de mols do soluto presente em cada decímetro cúbico da solução. Sempre lembrando, solução em litros. Ok? Então, vamos botar aqui. Vou botar essas três, porque daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, e daí a gente relembra. Concentração comum é massa pelo volume em litros. Concentração molar, que é o M maiúsculo, vai ser igual meu número de mols pelo volume em litros. O que é esse número de mols? Me diz, de onde que eu tiro ele? Eu uso uma relação entre a massa em gramas dividido pela minha massa molecular. Lembra quando a gente faz aquela estequiometria, né? De 1 mol vai para tantas gramas. O que eu sempre uso? A massa molar. Ok? Então, eu posso substituir esse meu número de mols, concentração molar, meu número de mols por massa molecular dividido pelo volume em litros. Esse meu litros aqui ficou feio. Em litros. Quando eu faço isso, né, usando matemática, minha concentração molar vai ser igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume em litros. Que é essa fórmula aqui, né? Concentração em quantidade de matéria. Então, eu posso abreviar e ver meu número, né, minha razão de número de mols e o volume da solução em litros, considerando sempre que meu número de mols é a massa dividido pela massa molecular. Da onde saiu isso, professor? A gente sempre usa, né? 1 mol vai para a massa molecular e a quantidade em gramas vai para X. Então, seria isso aqui, ó, gramas dividido por massa molecular. Ok? Então, densidade, vou deixar aqui as fórmulas, porque depois eu tiro, né, a apresentação para a gente enxergar melhor. Então, densidade da concentração da solução e concentração comum. O conceito de densidade pode ser aplicado a uma substância pura ou a uma mistura. Pode, portanto, ser aplicado a uma mistura homogênea, uma solução. Em palavras, a densidade de uma solução é o resultado da divisão de sua massa pelo seu volume. Então, é a massa da solução pelo volume da solução. Diferente da concentração comum, que é o volume do todo da solução. Então, fique atento para não confundir a concentração comum com a densidade da solução. A concentração comum expressa a massa do soluto presente em um determinado volume de solução. Já a densidade de uma solução expressa a massa total, isso é, a massa do soluto mais a dissolvente de um certo volume de solução. Vamos fazer aqui uns exercícios para a gente treinar. Eu vou ter que tirar essas fórmulas e depois eu coloco de novo, tá? Espero que vocês que estão acompanhando a aula consigam, né, também fazer um esqueminha de fórmulas de vocês. Então, diz aqui, dissolveu-se carbonato de sódio em água, obtendo-se uma solução de 0,3 mols por litro. Qual é a concentração em mols por litro de íons sódio e de íons carbonato nessa solução? Então, primeira coisa, vou parar aqui o compartilhamento. Opa. Stop share. Aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem que é o carbonato
carbonato de sódio. Professora, como é que eu vou saber? Ato, carbonato. Porque este cara vem do ácido carbônico. Quem que é o ácido carbônico? H2CO3, né? Ácido carbônico. Perigoso mosquito no bico do pato. De quê? De sódio. Mas como é que eu sei que é Na2? Bom, quem que é o sódio? É o Na, quando ele forma íons, Na+. Quando o carbonato aqui, quando ele é ânion, CO3, 2 menos. Então, o que que eu faço? Ai, tá bem fraquinho, não vou mais usar esse. Este aqui, o índice é 1, esse aqui, o índice é 2. Eu faço eles se cruzarem. Então, fica Na2CO3, carbonato de sódio. Ok? Então, o que que diz lá no slide, né? Que, vou voltar para mim aqui, dissolveu-se o carbonato de sódio em água, então vou dissolver ele. O equilíbriozinho, porque na hora que eu tenho, né, a dissolução, eu tenho também a reprecipitação. Em Na mais CO3, 2 menos. Faço, não se esqueçam, o balanceamento vem junto. O que eu tenho aqui? 2, né? Deixa eu voltar para a telinha que vocês me enxergam. Para ver se esse lápisinho aqui dá para enxergar. Dá. Então, o que diz lá? Que eu vou dissolver carbonato. Mas deixa eu pensar um pouquinho em números de mols, que a gente sempre faz, né? Eu tenho 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de Na para 1 mol de carbonato. Só interpretei por enquanto que diz aqui no meu problema. E diz ali que eu tenho 0,3 mols de carbonato por litro. Quanto eu vou ter de íon sódio e de íon carbonato? Se eu tenho 1 mol para 1 mol, eu vou ter 0,3 mols também de carbonato. E de sódio, 0,6 mols por litro. Ok? Só fui seguindo o balanceamento e a estequiometria. Vou voltar lá? Aí. Aqui, ó, tem a resolução também. Para quem quiser treinar, de como que foi feito. Ok? Solução, problema 2. Vamos lá. Apagar meu quadro. Qual é a concentração em mol por litro? Mol barra litro, é a minha pergunta. De uma solução de iodeto de sódio. Iodeto vem de ácido hídrico. Então, iodeto de sódio, NaI, que contém 45 gramas do sal. Minha massa vai ser igual a 45 gramas do sal e 400 ml de solução. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Aqui. Minha massa, minha concentração, né, molar, vai ser mol por litro, é meu M maiúsculo. Vai ser igual a minha massa dividido pela minha massa molecular vezes o volume em litros. Então, a primeira coisa, quanto que é 400 ml para litro? 0,4 litros. Eu tenho a massa, que é 45 gramas. Tenho a massa molecular? Tenho, né? Se eu tenho a molécula, eu posso calcular a minha massa molecular. NaI vai dar 150 gramas por mol.
E eu tenho agora o volume em litros, 0,4 litros. Então, quanto que vai dar isso? 45 dividido por 150 vezes 0,4, 0,75 mol por litro. Ok? Minha concentração molar da minha substância. Ok, gente? Teria mais exercíciozinhos desse aqui, mas eu penso que vai ser melhor depois eu deixar a lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Porque daí vocês fazem o questionário de vocês, né, o formulário de vocês, e vocês conseguem ir completando. Vou voltar para a nossa aulinha. Aqui até tinha a massa para vocês somarem, a massa molecular. Tá aí. Mais um exercíciozinho. Esse exercício típico, né, de Enem, ENAD, que tem um enunciado bem grande. Então, vamos lá. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas, eu vou colocando aqui, eu nem sei o que o problema quer, mas eu já vou me organizando. 30 gramas de um medicamento sólido. Transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Um volume de 200 ml. Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se dissolvesse totalmente. A seguir disso, completou com água destilada até a marca do balão. Tudo isso foi feito em condições laboratoriais adequadas de asepsia, ausência de micro-organismos e impureza. Essa concentração, expressa a concentração em gramas por litro. Gramas por litro, concentração comum, né? Gramas por litro. Como é que eu faço isso? 30 gramas dividido por sempre em litros, 200 ml, 0,2 litros, 0,2 litros. 30 dividido por 0,2, 150 gramas por litro. B, vou tentar fazer aqui no mesmo lado. Qual é o volume dessa solução que deve ser administrado em um paciente a fim que ele receba uma dose de 750 miligramas deste medicamento? Então, o que é esse miligramas? É uma concentração, é uma massa, uma quantidade. Então, 750 miligramas é quantas gramas? 0,75 gramas. Então, se eu já tenho minha quantidade de concentração, tenho minha quantidade em gramas, eu quero saber meu volume, né? Qual é o volume dessa solução? Como é que eu faço isso? Minha concentração ali que eu acabei de calcular é 150 gramas por litro. Quanto que eu quero em gramas que ele injete? 0,75 gramas. Dividido pelo meu volume, que eu sempre tenho que lembrar que meu volume vai ser em litros. Deu 0,005 litros. Ou 5 ml. Ok? A massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. Expresse a concentração da solução preparada em mol por litro. Então, que fórmula eu posso usar? Vou colocar aqui em cima, para não precisar apagar tudo. Minha massa molecular do meu medicamento é 120 gramas por litro. E eu quero agora a concentração molar, que é meu M maiúsculo. Como é que é o dado? A massa dividido pela massa molecular vezes o volume em litros. Então, qual que era a minha massa? 30 gramas. A minha massa molecular, 120 gramas por mol. Gramas por mol. Vezes o meu volume em litros, era 0,2 litros, 200 ml, né? Quando eu faço a solução, tenho 1,25 mol por litro. Ok?
Vocês estão vendo que é só prestar atenção, porque esse aqui é a famosa pegadinha, né? Um vai puxando o outro. Então, já vimos duas formas, né, de cálculo de concentração. Concentração comum, massa por grama, e concentração molar, que aí é número de mols, massa, por massa molecular, vezes o volume. Ok? Então, agora a gente vai ver um outro tipo de expressar as concentrações, que é a fração ponderal ou título. Só vou apagar aqui para a gente continuar. Então, a fração ponderal ou título é a massa em gramas do meu soluto, dividido pela massa em gramas da solução. O que é solução? Soluto mais solvente. Ok? Então, eu posso calcular esse título em massa, né? A razão entre a massa soluto e a massa do solução. Então, sempre a massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Então, a gente pode dizer, né? Uma solução de cloreto de potássio, KCl, 10%, quer dizer o quê? 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou 90 gramas de água. O título ainda pode ser descrito em termos de volume. Nas definições são idênticas às anteriores, trocando apenas massa por volume. Então, às vezes a gente diz lá, né? Pega o HCl 37%. O que 37% quer dizer? 37 gramas é HCl e o resto é água. Ok? Então, qual é a fração molar do ácido sulfúrico em uma solução aquosa de 60% em massa? Então, como é que eu vou calcular isso? Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente fazer. Então, olha como é que é dada a fração molar. Um outro tipo de forma de explicar a concentração. Como é que é a fração molar? Xi vai ser igual o número de mols de um componente I, é o que eu estou falando aqui, ó, Xi, fração molar de I, dividido pelo número de mols total. Então, se diz ali que meu ácido sulfúrico, H2SO4 é o ácido sulfúrico, né? É 60% em massa, massa. O que isso quer dizer? Que eu tenho 60 gramas de ácido sulfúrico e 40 gramas de água na minha solução. Correto? Como é que eu consigo calcular o número de mols desses caras aqui que vão estar envolvidos? Vou tirar aqui o compartilhamento para vocês enxergarem melhor. 1 mol, como é que eu transformo, né, massa em mol? 1 mol de H2SO4, eu vou lá e somo 4 vezes 16 mais 32 mais 2, 98 gramas. Quantas gramas eu tenho? 60 gramas. Então, isso vai ser X. X vai ser igual a 0,61 mols de H2SO4. E água? Faça a mesma coisa. 1 mol de água tem quantas gramas? 18 gramas. Em 40 gramas eu vou ter X. X igual 2,22 mols. Bom, agora eu já tenho, né, todo mundo em mols. O que eu tenho que calcular? Minha fração molar. Minha fração molar de H2SO4, o que eu uso? Meu número de mols de H2SO4, 0,61. Dividido por número de mols total. Então, vou somar meu 0,61 com o meu 2,22. 0,61 mais 2,22, que é o meu total da minha solução. Isso vai dar minha fração molar de H2SO4 igual a 0,22. Vou fazer para a água. A pergunta era do ácido, né? Mas vou fazer para a água também a fração molar dela. Meu X de H2O vai ser 2,22 mols dividido por 0,61 mais 2,22, porque eu estou falando do total embaixo. Minha fração molar de água vai ser igual a 0,61
78. Olhem só, se a gente tem apenas 2 componentes na minha solução, a fração molar deles, quando eu somo, tem que dar 1. Ou seja, quanto eles estão, né, participando dessa minha solução. 0,61 vai ser a fração molar do ácido, 2,22, número de mols aqui, ó, da minha água. Se eu utilizo esses números para calcular a fração molar, para o ácido deu 0,22, para a água deu 0,78. Então, meu cálculo está correto e eu tenho a fração molar de cada um deles. Vou fazer mais um. Vamos voltar lá. Aqui. Calcule a fração molar de cada componente em uma solução preparada a partir de uma mistura de 10,1 gramas de benzeno e 20,5 gramas de metilbenzeno. Bom, agora em vez de me dizer porcentagem, ele está me dizendo em gramas. Melhor ainda, porque a gente vai fazer o mesmo número, mesmo jeito, nosso cálculo. Vocês estão vendo que a forma de eu dar as informações, ela pode mudar. Mas a partir do momento que eu organizo as minhas informações, eu consigo enxergar o que o meu problema está pedindo. Aqui ele está dizendo 10,1 gramas de benzeno. Quem que é o benzeno? C6? H6. Com isso, eu posso calcular, né, a massa molecular. Está até me dando aqui, 78,12. Massa molar vai ser igual a 78,12 gramas por mol. E 20,5 gramas de metilbenzeno. C6H5CH3, com massa molecular igual 92,13 gramas por mol. O que eu tenho que calcular? Número de mols. Como é que eu faço isso? 1 mol de C6H6 tem quantos gramas? 78,12 gramas. Em 10,1 gramas eu tenho X. Número de mols de benzeno vai ser 0,129 mols de C6H6. Faço o mesmo cálculo lá para o metilbenzeno. Deixa eu diminuir, né? Parar o compartilhamento para vocês enxergarem melhor. 1 mol do metilbenzeno tem 92,13 gramas. Mols eu quero saber em quantas gramas? 20,5. X vai ser igual a 20,5 dividido por 92,13, 0,22 mols. Agora eu quero calcular a fração molar, ou seja, quanto cada um deles está participando. Então, como é que eu faço isso? Número de mols, se eu quero calcular para o C6H6, vai ser meu número de mols de I, o número de mols é 0,129 dividido pelo número de mols total da minha solução, que vai ser a somatória do meu número de mols, do meu soluto e do meu solvente. 0,129 mais 0,225. Então, a fração molar para o C6H6 vai ser igual a 0,367. Se eu quiser calcular para o metilbenzeno, de C6H5CH3 vai ser igual a 0,225 dividido pelo total. 0,129 mais 0,225. Então, minha fração molar do C6H5CH3 vai ser igual a 0,633. E o somatório das minhas frações molares tem que ser muito perto ou igual a 1. Ok? Professora, se eu calculei para 1,
deles, para um dos meus solutos aqui, eu posso, né, fazer -1 e calcular para o outro. Posso, mas aí para garantir que vocês estão fazendo certo, eu prefiro que vocês façam dos dois separados e somem para ver se dá 1. Tá? Mas não está errado, pode fazer sim. Então tá ali, para vocês treinarem. Trancou. Pronto. Eu vou dar uma paradinha por aqui e vou entrar depois em diluições. Por enquanto, a gente está dissolvendo massas em volumes, ou seja, soluções. Depois a gente vai fazer diluições, volumes em volumes. Ok? Até o próximo vídeo.